Eu tive a oportunidade, tive acesso de irmã de Yarla, aquela jovem que foi morta pelo namorado, um tenente do Exército, conheceu no dia dos namorados e no dia 19 de junho foi assassinada por ele. Dentro do carro, o tenente matou a 4 tiros, atirou em Yarla, virou-se para trás, atirou na irmã de Yarla, feriu de raspão, por pouco não foi assassinada, e abandonou o corpo no estacionamento do condomínio onde mora. Um caso absurdo. Eu conversei com a irmã de Yarla e nós vamos trazer daqui a pouco essa entrevista, onde ela conta exatamente tudo o que aconteceu, conta toda a história em torno deste caso. Bom, a estudante de arquitetura Yarla conheceu o tenente Silva Neto na faculdade. Começaram a namorar no dia dos namorados, no dia 12 de junho. No dia 19, ela resolveu sair na companhia de Silva Neto, tenente do Exército, e na companhia da irmã e de uma amiga. As 4 pessoas dentro do carro. O tenente do Exército, aparentemente por ciúmes, atirou 4 vezes na jovem namorada que acabou morrendo dentro do carro. E ele dirigiu até o condomínio onde mora com o corpo dentro do carro. A irmã também foi alvo de disparos, mas conseguiu escapar. Eu conversei com a irmã de Yarla, que contou para nós como tudo aconteceu e em seu depoimento explicou, deu uma informação surpreendente. Não houve sequer discussão entre o casal e os disparos foram efetuados mesmo assim. Você vai acompanhar nesta reportagem que fiz na companhia de Edenilton e também com o apoio de Francisco Rabelo. Ilana vai levar para sempre a marca da violência provocada pelo tiro de raspão. Marca maior e mais dolorosa é a da saudade. Eu sempre penso que minha irmã está para algum lugar e ela vai voltar. Eu não consigo entender, eu não acredito em nenhum momento que ela não está mais aqui. Muito difícil quando chega a noite, porque a gente sempre dormia juntas. E quando eu fico algum tempo só, aí que eu me dou conta que ela não está mais aqui. A irmã Yarla Barbosa foi assassinada com 4 tiros pelo namorado, o tenente do Exército José Ricardo Silva Neto. Ilana também estava no carro e por pouco não foi morta pelo tenente. Você já tinha visto ele alguma vez? Já sim, a gente já se conhecia, como eu te disse, mas só ela que tinha contato, ela saía com ele. E só ela que saía com ele, eu não costumava sair com eles. Você não conhecia assim, o temperamento dele? Não. Eu vi ele poucas vezes. Sempre quando eu via ele em alguma festa, todo mundo dançando e bebendo e só. Nunca imaginou que ele fosse violento? Não. Nunca imaginei. O que você viu naquele dia? O que teria provocado essa reação dele? Eu não sei nem explicar, porque ele estava aparentemente normal. O único momento que ele alterou a voz foi no carro, mas até o momento que a gente foi pro carro, ele estava normal. Eles foram de mão dada, ele foi beijando ela, estava tudo muito normal. E por que eles decidiram ir embora naquele momento? Vocês decidiram ir embora? Ele que chamou minha irmã e falou que estava passando mal. E depois ela me chamou e falou: Ilana, a gente vai embora porque ele está passando mal. Aí foi quando todo mundo decidiu, a gente foi pagar a conta e fomos embora. O que aconteceu na sequência? Aí pagamos a conta e fomos pro carro, ele de mão dada com ela. E a gente chegou no carro e ele alterou a voz. Dizia o quê? Ele perguntava para a Yarla se a Yarla achava que ele era criança. E minha irmã respondeu que ele não era criança. Aí ele falou: tu acha que eu não vi você dançando com todo mundo? Só foi isso. E logo em seguida ele já pegou a arma e começou a efetuar os disparos. A sua irmã não chegou nem a questionar, a dizer nada? Não, ela não chegou a questionar. Ele já começou a fazer os disparos. Primeiro foi nela e logo em seguida ele virou para trás e começou a efetuar para trás, para onde eu estava com a minha amiga. Você percebeu
que naquele momento ele estava armado? Você sabia desde que vocês saíram de casa que ele estava com uma arma no carro? A Yarla já tinha comentado comigo que ele sempre andava armado, mas eu nunca imaginei que naquele momento ele fosse pegar a arma. Então, eu não cheguei nem a ver a arma. A Yarla se assustou, e quando ela se assustou, eu olhei, logo em seguida já ele efetuou os disparos. Mas em nenhum momento eu percebi nada, assim, nenhuma reação diferente, nem que ele fosse pegar a arma. Ele tinha sinais de embriaguez? Ele bebeu demais? O que você sabe a respeito disso? Ele bebeu um pouco, mas ele não estava bêbado ao ponto de não saber o que estava fazendo também, até porque a gente saiu normalmente, todo mundo caminhando normal, ele foi pro carro. Não parecia que eles estavam em conflito nem nada? Não, tanto que eles não discutiram. O único momento foi no carro, que ele alterou a voz, fez umas perguntas para minha irmã e ela respondeu na calma, porque ela era muito calma. E só isso. Quais as perguntas que ele fez? Ele só perguntou se minha irmã achava que ele era criança, e minha irmã respondeu que não achava. E ele falou: tu pensa que eu não vi? Você dançou com todo mundo. Só que minha irmã nem dançou com todo mundo. Ela dançou com o pessoal que estava com a gente, nossos amigos em comum, que estava na roda. E logo em seguida já foi os disparos. Ele estava com a arma na cintura, tirou a arma de onde? Não, ele pegou, estava no tapete do carro, estava debaixo do banco. Eu nem cheguei a ver a minha amiga que disse que pegou, mas eu não cheguei a ver a arma também. Eu só vi que ele estava com alguma coisa na mão e estava enrolado com um pano, mas eu percebi que era a arma mesmo só no momento que minha irmã botou a mão na frente e pediu para ele não fazer isso. Ela falava: não faz isso, não faz isso. E foi muito rápido mesmo. Ela chegou a pedir para que ele não fizesse? Ela botou a mão na frente e pediu isso. Ela botou na frente da arma e pediu que ele não fizesse isso. E aí você disse que depois que ele atirou nela, ele atirou 4 vezes. E depois ele virou para vocês. O que aconteceu então? E logo em seguida ele virou. Eu tava sentada, eu não estava exatamente no banco, atrás do banco dele, eu estava tipo no meio. Aí quando ele começou a atirar para trás, foi o momento que eu afastei, que a bala pegou de raspão. Aí no carro, eu não vi também quando a minha amiga saiu, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo também, porque até então estava tudo bem, não tinha discussão, todo mundo estava normal, eu fiquei sem entender, eu fiquei em choque sem entender. Aí foi o momento que ela saiu, que eu não vi quando ela saiu do carro, sim. E eu continuei no carro, olhando para minha irmã, e eu via que ela não tinha nenhuma reação. Tipo, do jeito que ela caiu, ela ficou. E ele? E ele ficava calado, até ele já estava dando a ré para sair do local. E quando eu vi que minha irmã não tinha nenhuma reação, eu entrei em desespero. Foi o momento que eu desci do carro pedindo ajuda. E ele saiu no carro. Você já baleada? Sim, mas eu não sentia. Quando eu desci do carro foi que eu vi que eu estava. Mas eu estava tão... Eu não sabia o que estava acontecendo direito e eu não sentia. Eu fiquei preocupada com ela não tinha nenhuma reação. Eu fiquei preocupada se tinha acontecido alguma coisa com ela. Aí foi o momento que ele saiu no carro e ele foi para o apartamento dele. Aí depois acharam o corpo dela já sem vida. Bom, quando você percebeu que a sua irmã não tinha reação, ela não reagia, qual foi a sua... O que você fez? Você gritou? Você brigou com ele? Algo que justificasse que ele virasse para você e atirasse em você? Não. Assim que foi tudo tão rápido que quando ele atirou nela, eu fiquei olhando para ela. Aí só que eu vi ele virando e logo em seguida eu já afastei minha cabeça. Ele não falava nada. Só atirava? Só atirava. Não falava nada. Você chegou a tentar conversar com ele antes ou depois do disparo? Não, porque ele não falava, foi tudo muito rápido, ele não falava nada, ele fez os disparos, atirou para trás, logo em seguida ele já deu a ré no carro para sair. Você ainda dentro do carro? Sim. E como é que você saiu?
Quando eu saí, o carro não estava na grande velocidade, ele estava devagar na ré. E eu consegui sair do carro, ele estava andando, mas estava muito devagar. Aí foi o momento que eu saí. E quando eu olhei, ele foi tão rápido que aí quando eu saí, eu vi que eu tinha sido ferida e eu botei a mão na cabeça e olhei para trás. Eu nem vi mais o carro. Não vi. Você não sabia mais onde ele estava, nem sua irmã? Não sabia. Naquele momento você ainda tinha esperança de que ela fosse sobreviver? Eu tinha. Até porque no momento que eu vi ela caída, eu fiquei imaginando, assim, que ela tivesse caída para se proteger. Eu fiquei na dúvida se ela tinha sido atingida ou se ela tinha baixado a cabeça para se proteger. Só que quando eu vi que ela não tinha nenhuma reação mais, ele estava saindo no carro, ela não tinha reação, aí eu fiquei muito preocupada e eu comecei a pensar que ela não teria mais vida, porque ela não tinha mais reação. Aí foi o momento que eu desci e fui socorrida e eu depois só soube da notícia. Em nenhum momento. Eu acho que eu nunca vou conseguir acreditar nisso. Quando você lembra dele, o que você sente? Como eu não conhecia ele, eu não sei explicar o que eu sinto. Eu tinha muito pouco contato com ele. Eu não sei explicar, não, o que eu sinto. E o que você quer agora? Quero justiça. Ele tem que pagar. Minha irmã nunca mais vai voltar. Ele tem que pagar por isso. Você viu aí o depoimento da irmã da Yarla, sobreviveu aos tiros que foram dados dentro do carro, inclusive um dirigido a ela, que atingiu de raspão na cabeça. A outra amiga, Josiane, também foi atingida, mas atingida em cheio pelo disparo. 2 tiros a acertaram. Ela conseguiu se recuperar, ainda tem um ferimento no braço. E ela deu um detalhe importante. O clima de harmonia que havia entre o casal segundos antes do crime acontecer. Não havia qualquer problema de desavença entre os dois que justificasse a morte. Veja o que disse a amiga Josiana, que também estava no carro e que foi atingida por 2 dos tiros. A gente ficou um tempo lá na fila para pagar o que a gente tinha consumido. E aí, nesse tempo, eles ainda trocaram beijos, ele insistiu para pagar a conta dela. E aí, saíram de mãos dadas do local. Aí, quando a gente entrou no carro, vieram os flanelinhas, né, para cobrar, ele já foi agressivo, assim, já falou agressivo com os flanelinhas. Daí, do que ele voltou dos flanelinhas lá para dentro, ele já começou a falar alto com ela. Assim, depois que ele teve contato com os flanelinhas, ele se transformou. Porque eu pelo que eu entendi, na hora, ele deu um valor lá, X, para os flanelinhas, e como eram 2, eles ficaram pedindo mais. Aí ele falou assim, tipo, que já bastava, era o bastante para os 2, né, aquele valor. Aí ele já falou alterado. Aí no momento que ele falou alterado com eles, aí ele já foi falando, se virando para ela, e aí as meninas perguntaram se ele estava passando, como ele falou que estava passando mal, né, por isso que ele decidiu deixar o local, perguntou se ele não estivesse bem, para tomar uma água, dar um tempo, que quando ele estivesse melhor, a gente iria embora. Aí ele disse assim, você pensa que eu sou criança? Aí ele... Você pensa que eu sou criança, Yarla? Pensa que eu não vi você dançando com todo mundo naquela festa? Aí, logo em seguida, já foram os disparos. Ele não esperou nem ela argumentar, se defender, justificar nada. Já foi disparando. Aí, na hora, eu só ouvi o barulho e faísca. Eu não sabia que era tiro. Uma, porque eu não sabia que ele era militar, muito menos que andava armado. E não tinha motivo para isso ter acontecido. Eu só lembro que eu abri a porta do carro. Depois eu só lembro já no meio da rua. Eu não sei se eu estava correndo, não sei se eu estava andando, porque assim, é como se eu tivesse cegado. Eu não vi muita coisa do que aconteceu. Você viu o momento que você foi alvo dos disparos? O que você sentiu? Eu não sabia que eu tinha sido atingida. Eu só vim ter noção do que tinha acontecido, que era tiro, quando eu voltei para o local que a gente estava e o povo começou a socorrer a gente. Daí foi que eu vim ter noção que eu estava ferida também. Quando eu saí do carro, eu vi meu braço. Só que eu nunca imaginei que fosse bala, sei lá, imaginei qualquer coisa. Aí quando eu fui lá para onde eu retornei, né, lá para onde eu estava,
Daí que eu sentei, aí o povo começou a falar lá, aí eu senti que no meu peito também estava ferido. Aí que eu vim perceber que eu tinha sido atingida.